Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Os nossos agradecimentos aos nossos prezados telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. Hoje o tema em pauta é fisioterapia esportiva e para tal nós estamos entrevistando Kleber Barbão. Kleber, é um prazer ter aqui conosco. Olá, doutor, tudo bem? Eu que agradeço o convite, né? Estar participando de um programa que já está aí no ar há tantos anos, então eu agradeço mais uma vez o convite. Estou aqui para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre a área. Bom, para quem não sabe, né, o Kleber é um dos mais renomados, né, fisioterapeutas no Brasil e com a sua, né, experiência já atravessa fronteiras, né? Mas eu vou aqui resumir, né, o currículo do Kleber, lembrando que ele é graduado em fisioterapia pela Unicesumar. Ele é especialista em fisioterapia desportiva pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. É especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Castelo Branco, também do Rio de Janeiro. Especialista em terapia manual e postural pela Salgado Saúde, Clínica de Fisioterapia de Londrina. Ele é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal e é proprietário da Clinisport Prime em Maringá. É um prazer muito grande, Kleber, recebê-lo aqui no nosso programa. Programa Saúde hoje, 19 anos com você. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta ao nosso programa com o tema em pauta fisioterapia esportiva, entrevistando o fisioterapeuta Kleber. Kleber, você não é rotariano, né? Não sou rotariano. Bom, eu sou rotariano já do Rotary Clube Maringá há muitos anos, né? Nós temos 2 princípios em Rotary muito importantes. É melhor servir do que ser servido. E um outro, dar de si sem pensar em si. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de externar os meus agradecimentos a você, pelo seu serviço prestado gratuitamente a alguns pacientes que a gente tem encaminhado para você. Fantástica a tua ajuda, né? Eles estão eternamente agradecidos pela tua competência, né, e solicitude, né? E também lembrar da competência do Kleber, né? Nós tivemos um caso aqui de uma tenista, né, que já foi campeã brasileiro, reside atualmente em Londrina, né? Já sabe quem é, mas ela, depois de muitos anos, resolveu praticar o esporte novamente, né, depois de 35 anos de idade, já, e se tornou campeã na categoria dela no Paraná. Mas, estando aqui em Maringá, né, numa jogada muito intempestiva, né, jogando com meninas, né, de 16, 17 anos, né, ela com 36 anos, né, é claro, teve uma ruptura do ligamento cruzado no joelho. Foi algo terrível, foi para Londrina, fez 2 cirurgias e ficou com uma limitação do joelho. Bom, não resolveram o problema lá em Londrina, veio para Maringá, né, e foi encaminhada para o Kleber, que resolveu prontamente o problema dela. Só lembrando que hoje ela já está reiniciando as suas atividades como tenista. Eu quero te agradecer, inclusive, esse caso, né, relevando a sua competência. Não, eu gosto de dizer que tudo na vida o dinheiro é consequência, né? Eu costumo dizer que o dinheiro é importante para manter a nossa estrutura, lógico que a gente precisa, mas eu faço o que eu gosto, né? Então, se Deus oportunizou eu estar trabalhando nessa área da fisioterapia, é para trabalhar com pessoas, né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é poder utilizar desse conhecimento,
dessa área que ele me oportunizou para poder ajudar, né? Então é um prazer, né, poder estar contribuindo. Fico contente que as pessoas estejam satisfeitas e me coloco à disposição sempre que precisar. Bom, os meus agradecimentos mais uma vez. Lembrando agora, vamos começar, esse foi o nosso prefácio, né? Vamos começar agora a nossa entrevista, né? Aqueles que são esportistas ou aqueles que não são, quais seriam as suas recomendações? Olha, hoje em dia, com essa moda de atividade física, né, as pessoas estão procurando praticar mais exercícios, né? Mas às vezes esses exercícios não são orientados, né, e as pessoas às vezes nem estão liberadas para exercício. Então, no primeiro momento, eu sempre digo a quem procura, né, essa forma para se exercitar, procurar um cardiologista, fazer os exames de rotina, né, caso tenha alguma dor, procurar um médico ortopedista também para dar um suporte nessa área e depois procurar um profissional da área da educação física para estar acompanhando, estar monitorando, estar periodizando, porque às vezes a pessoa começa a empolgar nessa atividade física e nem tem preparo para isso, né? E aí começam a vir os problemas secundários, como algumas lesões, ou começam a aparecer algumas doenças, né? Por exemplo, uma doença cardíaca, e a pessoa não tem nenhum monitoramento, acompanhamento, o que era para ser uma coisa benéfica acaba sendo nociva. Acaba muitas vezes morrendo. Eu conheço amigos, pais e amigos meus, né, que morreram em quadra de tênis, né, exatamente por um problema cardíaco, né, mal, né, diagnosticado, né. Isso Exatamente. acontece, né? Isso acontece muito, acontece até na área desportiva, que é uma área que tem muito monitoramento, né. Imagina numa área um pouco mais amadora. Então a primeira dica que eu dou é o pessoal procurar profissionais especializados, né. E hoje aqui em Maringá existem profissionais de alto gabarito aí que podem dar essa assessoria para o pessoal do dia a dia. Mas, Kleber, falando de uma maneira genérica, né? Porque quando a gente fala em esportista, bom, eu sou tenista, né? Já tive algumas contusões, não tão graves, e pratico esporte até hoje, faço musculação. Mas quais são as lesões mais frequentes que o esportista enfrenta? Olha, eu gosto muito de promover estudos, né? Lá na nossa clínica nós temos até um laboratório de biomecânica onde a gente tem essa vertente aí de ir para a parte um pouco mais científica. E lógico que cada esporte tem sua particularidade, né? Mas as que a gente mais encontra na clínica são as lesões de tornozelo, joelho, né? Uma das queixas que vem aumentando aí nos últimos anos aí são as dores lombares, que daí tem várias causas, desde uma hérnia até uma lesão muscular, enfim. Mas eu acredito que essas três aí sejam as que mais chegam para nós aí para tratamento. Agora, vamos comparar um atleta amador e um profissional. O tipo de tratamento fisioterápico e de educação é diferente? Olha, quando eu comecei, até uma pergunta interessante, doutor, quando eu comecei a atuar nessa área, todo mundo falou assim, mas poxa, Kleber, você é maluco. Aqui em Maringá, na época, quando eu comecei há 12 anos atrás, não tinha equipes esportivas. Como é que você vai trabalhar na área desportiva sem ter uma equipe profissional aqui de um alto desempenho? E aí entra o grande X da questão, é você poder proporcionar para o amador, né, aquela pessoa que não é profissional, a medicina esportiva. É lógico que quando você vai fazer um tratamento, você tem que levar em consideração a especificidade, que é o esporte que a pessoa pratica, e também a individualidade, a faixa etária, a idade, né, o peso. Então, o que diferencia um trabalho do outro, eu coloco que é o volume de atendimento. Num atleta, às vezes a gente acaba trabalhando 4, 5, 6 horas diárias, e às vezes no esportista a gente consegue encaixar 2, 3 vezes por semana, né? As orientações e tratamentos acabam sendo os mesmos. O que vai diminuir, o que vai aumentar e diminuir vai ser a frequência e o volume do atendimento. Kleber, a gente falando em esportista amador ou profissional, né? No caso, né? Prevenções de lesões, né? Bom, independente ou não de prevenção de lesões, você citou anteriormente que há necessidade de se fazer uma avaliação cardiológica, né? Ortopédica, às vezes o indivíduo tem problemas, né, ortopédicos, né, ou problemas cardíacos e tem as suas limitações, não é? Mas qual a maneira de prevenir nesses casos, as lesões? Olha, vamos levar mais para o lado ortopédico, que é mais a minha realidade, né? Esse tema prevenção é muito batido no alto desempenho, né? Porque um atleta fora de um jogo é um alto gasto para o clube, né? E como eu falei, a gente transfere essa tecnologia para o pessoal do dia a dia. Então, existe hoje laboratórios de biomecânica, inclusive nós temos lá um laboratório dentro da nossa estrutura, que a gente consegue verificar quantos por cento uma perna é mais forte que a outra, quantos por cento você pisa numa perna, na outra, no caso seu que você é tenista, quantos por cento um braço é mais forte que o outro. E a partir desses números, dessa forma mais objetiva de você avaliar, você consegue quantificar métodos de treinamento, né? Seja ela com base em musculação, com uma base técnica, né? Enfim, então você consegue hoje prevenir
essas lesões. Uma das coisas que vem acontecendo muito também são os pós-treinos e os pós-jogos, né, que é a área que nós chamamos de recovery, né, o recovery em si, que é você promover aí um descanso muscular, né, você preparar esse atleta ou até esse esportista, né, para um treino, para uma competição. Muitas vezes as lesões elas acontecem por fadiga muscular, né, então essa parte de recuperação ela também está entrando em vigência aí nessa. Bom, falando sobre diagnóstico diferencial, qual o papel, no caso do profissional de fisioterapia nesses casos? Hoje a fisioterapia ela é uma profissão que ela está começando a ser compreendida pelo fisioterapeuta e agora sendo compreendida pela população, né? O fisioterapeuta hoje ele está entrando, como eu falei, muito nessa área da orientação, né? Dessa parte da prevenção, essa parte não somente a curativa como era antes, né? E para você ter uma ideia, hoje, levando lá para a esfera do nosso público do dia a dia, às vezes uma dica ergonômica no trabalho, você consegue prevenir uma lesão no esporte. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa ela fica aí no seu computador 8 horas diárias, com um padrão de postura errado, e ela vai criando uma adaptação muscular. Essa adaptação muscular ela vai levar para o esporte dela, por exemplo, uma corrida. Então esse pequeno déficit de movimento que ela tem em função do trabalho pode gerar uma lesão lá na frente. Então o fisioterapeuta está atuando muito nesse âmbito geral de fazer uma avaliação um pouco mais completa e poder, junto a um professor de educação física, fazer um direcionamento correto para uma atividade física. Bom, você tem experiência de participação de clubes, né? E a sua experiência é fantástica, né? Nesses casos, né? Mas, principalmente na seleção brasileira de futebol de salão. Qual o papel nos clubes do fisioterapeuta? Olha, hoje eu tenho o privilégio de poder fazer consultorias também em clubes, né? Tenho experiências em clubes fora do Brasil, na Itália, na França, né? Na Espanha, no Paraguai, no Cerro Porteño, né? Então hoje o fisioterapeuta ele vem criando um papel importante no clube, ele é esse elo de ligação entre o departamento médico e a preparação física, né? Essa transição, né? O fisioterapeuta também, eu brinco que ele acaba sendo um nevoeiro, né? Ele vai preenchendo espaço, né? Então ele auxilia, como eu falei, em toda essa parte de prevenção curativa, né? Às vezes um contato, como o atleta ele fica muito tempo no departamento médico, na fisioterapia, ele acaba passando algo interessante para um psicólogo, uma dica maior para um treinador. Então assim, o fisioterapeuta ele vem ganhando espaço, como eu falei, é uma área que vem sendo compreendida. Claro, a gente vai voltar no segundo bloco, né, sobre esse tema tão importante que é a fisioterapia. Nos aguarde, já voltaremos. Saúde hoje, 19 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí.
Ótica Comercial. Você sempre pode contar com a oficina da Autoclave, venda e manutenção de equipamentos odonto, médicos, hospitalares, veterinários e estéticos. Oferecemos autoclave reserva durante o conserto da sua. Representante autorizada, Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli. Competência e honestidade. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. No Estúdio NP você encontra um ambiente aconchegante, atendimento personalizado e uma equipe profissional e familiar. Fuja do trivial, hidratação de argila, corte bordado, sobrancelha de rena, pé e mão, unhas acrílicas, japonesas e reflexologia podal, além de muito mais. Agende um horário conosco. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, que tem em pauta fisioterapia esportiva, entrevistando o renomado fisioterapeuta Kleber. Kleber, fala um pouquinho sobre a sua experiência na seleção brasileira de futebol de salão. Olha, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, né? Quando eu dou um curso, uma palestra, ou nas minhas aulas de pós-graduação, eu brinco com meus alunos, eu falo assim, como toda criança, eu queria ter sido jogador de futebol, né? E eu brinco que era tão bom jogador que queria fisioterapeuta, né? Acho que foi essa motivação de esporte que me fez entrar nesse ramo. E quando eu comecei a atuar nessa área desportiva, né, há 12 anos atrás, eu procurava um clube para trabalhar. Eu iniciei no futsal feminino, né? E aí sempre vem depois fui para o futsal masculino, fui migrando para algumas equipes, né, como eu falei, experiência fora do Brasil, e sempre você tem um objetivo, né, você chegar ao topo da modalidade que você atua. Então a seleção brasileira para mim foi eu entrei em 2013, né, eu estou indo para o meu 7º ano aí de seleção, eu não vou falar um troféu, porque acho que todo mundo merece estar lá, mas foi um momento muito importante na minha carreira, né, então é mágico estar lá. Você trabalhar com as pessoas que você tem como referência no esporte, por exemplo, hoje eu trabalho com Falcão, Thiago, Neto, é uma coisa mágica. Nós já pudemos, inclusive, a minha esposa teve a oportunidade de testemunhar isso, né? E, na Clean Sport, né? Encontrou ela com o Falcão ali, estava fazendo uma fisioterapia. Legal. E com relação à seleção de amputados, André? Isso foi um trabalho, foi bem interessante, doutor, que quando eu estava na faculdade, né, eu tenho uma segunda faculdade que é Educação Física, que faltam algumas matérias para terminar. Então eu fui levando as duas juntas e eu queria entrar num projeto de extensão. E porventura apareceu lá, condicionamento cardiovascular em amputado em piscina. E era o único horário que eu trabalhava, enfim, o único horário que dava era o horário do almoço, entrei. E eu comecei a ter esse contato com os amputados. E um dia um participante do projeto, ele falou que tinha uma equipe de futebol. Eu olhei e falei assim, eu quero conhecer esse projeto. Resumindo um pouco a conversa... Futebol de salão? Era Futebol Society, né? Resumindo a conversa, eu acabei virando treinador, a gente começou montando um grupo aqui em Maringá, a SAMA, que existe até... Na verdade, a SAMA já existia, mas a gente conseguiu montar um grupo para ter um centro de treinamento em Maringá, e aí apareceu essa oportunidade de trabalhar também na Seleção Brasileira de Futebol de Amputado, né? Então foi um trabalho que eu comecei lá em 2006 e fui premiado aí também em fazer parte desse grupo. Mas eu coloco sempre um asterisco de futebol de amputado, que é lógico que a gente tem um aprendizado sempre profissional e pessoal, mas foi uma época que eu amadureci muito, né, como ser humano, como pessoa, e aprendi a ver a vida de um modo diferente, né? Então foi uma experiência muito bacana. A gente tem essa experiência também, que a gente atende a Associação dos Cegos Maringá, que é de Vilmar, de vez em quando, né, vem um paciente lá que quer que a gente classifique, né, o tipo de cegueira que ele tem, porque cada tipo ele pratica um tipo de atividade, né, esportiva. Exatamente, bem assim, ele entra numa categoria, ele entra numa categoria especial e bote meio, eu sou obrigado a achar uma classificação para ele, né? Mas a sua experiência, né, de ter trabalhado com a seleção brasileira foi gratificante? Foi muito gratificante, né? Tanto a seleção de amputado quanto a de futsal. A gente não pode negar que é uma coisa que te abre as portas também para o mercado, né? Aumenta a visibilidade, mas o aprendizado é uma coisa impressionante. A cada convocação parece que é a primeira, né? É uma experiência nova, é um momento novo, é um novo desafio, né? E quando a gente julga assim, poxa, Kleber, você se julga um cara experiente, eu me julgo um cara mais experiente em aprender, né? Porque esse aprendizado semana que vem agora tem uma nova viagem, um novo desafio, um novo país que a gente vai, uma nova cultura.
Então isso vai engrandecendo mais você como pessoa, você conhecer lugares diferentes, enfim. Eu vejo, como eu falei, cada convocação é como se fosse a primeira, é mágico. Eu acho que Maringá está muito bem servido. Inclusive, em fisioterapeuta, nós temos o melhor do Brasil. Não, né? longe que disso. extrapola, inclusive, para outros países. Bom, você sempre está viajando e tal, já trabalhou em vários clubes da Europa também, né? Tive a oportunidade. Falar sobre a sua experiência nos outros países? Hoje eu já conheço, assim, graças a Deus, a trabalho 22 países, né? Então, eu já tive experiências profissionais na Itália, no Cagliari, no Torino, já tive um trabalho em conjunto no futsal do Barcelona, fiz serviço para o Cerro Porteño, né? Já estive em Amiens, na França, trabalho no Kuwait, enfim. Então, assim, como eu falei, você vai conhecendo essas culturas, novos trabalhos, vai aprendendo com isso também, então isso vai enriquecendo o seu lado profissional e pessoal. É claro, a tua experiência, extrapolando, né, o Brasil, né, dá subsídios para aqueles que, inclusive, aprendem com você, né? Mas você nota alguma diferença entre a fisioterapia que é praticada lá fora e a nossa aqui no Brasil? Olha, é muito interessante, né? Eu tive uma experiência bacana no Kuwait, e todo lugar que eu vou, doutor, eu procuro conhecer a academia, referência no local, e a fisioterapia, referência, né? E foi bacana essa experiência, esse link, essa troca de informações com uma clínica do Kuwait. Você vê que às vezes eles usam muito a parte cultural no tratamento, né? Uma experiência bacana que eu tive também foi no Paraguai, há 2 anos atrás, em Assunção. Então, assim, como eu falei, é diferente porque vem muito o modo cultural de se tratar, né? Quando você vai para o Oriente Médio, eu fiz um trabalho em Dubai, você vê a parte da religião também atuando nessa área, né? Então, assim, cada um tem sua particularidade, cabe a gente não julgar, apenas aprender e tentar absorver e trazer para nós aqui em Maringá. Você é casado, não? Casado. Como é que a tua esposa lida com esse problema? Então, o esposo está viajando toda hora. Ou você a leva a tirar colo? Não, infelizmente, quando é trabalho assim, a gente não consegue. Ela não consegue estar acompanhando, ainda mais agora que nós temos um filho, né? Um menino novo. E assim, mas ela me conheceu já nas faculdades, fazendo 2 faculdades, trabalhando, então ela sempre soube que seria desse jeito, né? Já lida bem com o problema. Exatamente, uma baita parceira. Legal. Bom, eu gostaria que você falasse sobre a Clinisport Prime, que você tem, que é uma referência nacional, né, e internacional. Gostaria que você falasse sobre ela. Legal, a Clinisport foi um sonho, né? Eu tenho um filho de 2 anos, mas a Clinisport é um filho de 10 anos, né? Então, muitos profissionais, muitas pessoas foram importantes nesse processo, desde o início, em 2008 até agora, 2019, e ela foi crescendo, ganhando corpo, né? Hoje nós atendemos atletas do Brasil e fora do Brasil, que vêm para Maringá exclusivamente para se tratar, para se avaliar. Então, hoje ela virou, graças a Deus, um centro de referência dentro e fora do Brasil, né, com chance de expansão. Há uma possibilidade de a gente abrir aí uma filial fora do país, em Barcelona, né, expandir também para as outras áreas do Brasil. Então, é gostoso você ver um filho crescer, né? Eu tenho a Clinisport como um filho e saber que ela já está tendo essa visão, né, é uma coisa muito gratificante. E os profissionais que ali trabalham, hoje nós somos mais de 40 ali, né, acabam aprendendo e sendo também, profissionais vão para outros locais. Hoje eu tenho 2 fisioterapeutas no Kuwait, eu tenho um fisioterapeuta trabalhando em Sorocaba, hoje nós temos fisioterapeutas que prestaram serviço no futebol de praia, né, os preparadores físicos do Maringá. Então você vê os profissionais ali se formando e buscando o seu espaço no mundo, isso também é muito gratificante. Bom, conversando com nossos telespectadores, principalmente aqueles que gostariam, jovens, né, que pretendem fazer uma fisioterapia, né, qual o conselho que você daria, com a tua experiência, tua competência, né, e fama que ultrapassa as fronteiras? Olha, você falando tudo isso, a gente fica até... né, merecido, é claro. Eu acho que uma dica que eu dou, né, não me julgo muito experiente também, que eu não tenho tanta idade, mas um cara que já está batalhando aí, é fazer o que gosta, né? Faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar, né? Então, acho que se a pessoa ela entra num ramo por dinheiro, seja na área da fisioterapia, advocacia, a própria medicina, se ela entrar por dinheiro, ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar a vida inteira. Agora, se ela entrar porque gosta, ela vai vivenciar e gostar daquilo que ela faz e vai levar isso de uma forma natural. Então, o recado que eu dou é assim, se vai entrar na fisioterapia, veja se você gosta disso mesmo. Porque você está trabalhando com o ser humano, né? E quando você trabalha com... Não desmerecendo as outras profissões, as outras áreas. E quando você trabalha com o ser humano, é diferente. Bom, não vamos falar sobre aqueles que provavelmente irão iniciar essa carreira e que gostariam de fazê-la, né? Tendo a experiência que você tem. Mas
Por que você começou a fazer fisioterapia? Foi uma coisa interessante, né? Como eu disse anteriormente, eu queria ter sido jogador de futebol. Eu acho que eu não tinha tanta habilidade, né? Sim. E aí, queria buscar alguma área parecida, entrei em educação física, né? E aí, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e apareceu uma oportunidade numa faculdade particular em você procurar um outro curso. E a fisioterapia ela acabou entrando de forma secundária na minha vida, né? Eu busquei algo que parecesse mais com a fisioterapia, né? E aí, peguei paixão, amor, e hoje não largo por nada. Kleber, os meus agradecimentos por estar aqui, por prestigiar o nosso programa. Doutor Nelson, eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui, um programa já tem 19 anos aí, né? Eu queria agradecer também a todo amigo, cliente, o meu familiar, todo mundo que frequenta a Clinisport, e dizer quem não frequenta aí, o que precisar do nosso serviço, nós estamos à disposição, tá? Agradeço mais um convite e fique com Deus. Obrigado. Bom, lembrando que nós estamos terminando o nosso programa, lembrando que você pode acessá-lo, né, no Facebook e no YouTube. Programa Saúde hoje, 19 anos com você. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara, o seu visual, óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Dermatologista doutora Larissa Ferraz, referência em Maringá. Equipamentos de última geração em tratamentos estéticos, faciais e corporais. Vela Shape 3 para celulite, gordura e flacidez. Higialux para queda de cabelos, botox, preenchimento, peeling e microagulhamento. Cuide da sua beleza com saúde. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano.